E aí, amadinhos, todo mundo bem? Tomando cloroquina, venerando o mito. Bom, pessoal, eu vou fazer uma exegese aqui sobre Apocalipse 20, do versículo 5, 6. Apesar de eu já ter falado aqui nesse canal sobre o que é ressurreição, a concepção de morte, esse versículo em específico eu nunca mencionei. E como ele surgiu lá no grupo do Bruno, que eu faço parte, eu achei interessante fazer uma exegese sobre esse trechinho só aqui, ó, sobre a segunda morte e a segunda ressurreição, tá bom? Primeiro eu quero lembrar que exegese é entender a visão do autor, o que ele quis dizer. Você vai extrair do texto aqui aquilo que o autor quis dizer. Então esse vídeo é mais voltado para cristãos, independente de historicidade, crença, literalidade, seja lá o que for, a gente vai fazer uma exegese sobre o que seria essa primeira morte e ressurreição aqui em Apocalipse, tá bom? E conforme nós já vimos, né, em outros vídeos, até no meu e-book, o autor do Apocalipse ele faz uso de simbologias do Velho Testamento. Então ele faz muito uso do Velho Testamento porque ele sabia que o público ia entender. Isso aqui é uma tabelinha lá do meu e-book, ó, que nem o Apocalipse menciona Jezebel, Sodoma, Babilônia, as duas testemunhas, a antiga serpente, que também é lá de Gênesis, os 4 cavaleiros, que é lá de Zacarias. Então o livro do Apocalipse é todo simbólico. Ele é carregado em simbologias do Velho Testamento. Então provavelmente era um autor judeu, mesmo que fosse um judeu helênico, que estava usando dessa simbologia toda porque sabia que o seu público, o destinatário do livro, iria entender. Tá bom? Então primeiro nós temos que entender, deixa eu só colocar a letrinha essa aqui, de que morte que o autor estava falando, porque aqui ele fala de 2 mortes, ó. Sobre estes não tem poder a segunda morte, ou seja, os que tiveram parte na primeira ressurreição. Que morte é essa que o autor está falando? Em Gênesis nós temos a seguinte expressão na sua Bíblia: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. É Deus falando para Adão, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Só que nós temos um problema aqui, né? Porque Adão comeu do fruto e Adão não morreu. Ele foi morrer lá velho, depois de Eva, depois que teve os filhos, etc. Então como é que fica? É porque nessa frase, essa expressão em hebraico que aparece aqui, ela é diferente. Ela não está dizendo isso como as Bíblias traduzem, ó, certamente morrerás. Aqui, ó. Deixa eu só dar um destaque aqui, ó. Na verdade a expressão em hebraico é mot tamut. Aqui, ó. As duas expressões são morte. Ó, mot. Você pode ver aqui no hebraico, ó, mot. Então o que Deus está dizendo é: morrendo morrerás. Não que Adão fosse comer, assim que ele comesse o fruto, ele fosse morrer fisicamente. Mas quando ele morresse, ele ia morrer. Ah, Ronaldo, está confuso. Bom, o que ele está dizendo é que a primeira morte é o afastamento da presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão, ele teve uma morte espiritual. Ele se afastou do Éden, ele foi expulso, então ele se afastou da presença de Deus. Então ele morreu espiritualmente. Então quando ele morresse fisicamente, aí ele ia morrer. Como? Não ressuscitando. Está confuso ainda? Eu vou tentar explicar aqui direito. Conforme nós já vimos aqui, havia uma concepção, né, uma mística da época, de que os mortos dormiam no Sheol, que nem eu já mostrei em outros vídeos. Lá até o profeta Samuel, quando ele aparece lá para o rei Saul, ele fala: por que perturbaste o meu descanso? Então era uma mística de que os mortos dormiam. E os mortos só seriam levantados, isso é, ressuscitado, porque ressuscitar é literalmente levantar, subir para o céu, que eu já mostrei aqui num vídeo chamado Aula, o que é ressurreição, segundo a Bíblia. Então eles só iriam subir no dia do juízo. Ah, os mortos dormem, mas quando chegar o dia do Senhor, eles vão subir para o céu. Era uma concepção da época. Então os mortos que subissem para o céu espiritual, eles não provariam uma segunda morte, porque eles já estariam ressuscitados, ou seja, eles teriam a vida eterna. Já os mortos que morreram espiritualmente, que nem no caso aqui Adão, eles não ressuscitariam, ou seja, eles iam morrer, porque eles não iam ressuscitar, não iam subir para o céu. Então é isso que significa, ó, morrendo morrerás. Quando você morrer, você não vai subir, você vai ficar lá no Sheol. Basicamente isso, morrendo morrerás. Então a ressurreição também, a primeira é espiritual, em vida, e a segunda é subir. Tanto que Paulo fala aqui, ó, se já ressuscitastes com Cristo, Paulo está falando com pessoas vivas aqui, ó, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Por quê? Porque a primeira ressurreição é espiritual, é o renascer de novo. Que nem Cristo falou: a hora é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Né? Então, era aquele momento. Ou seja, as pessoas que ouvissem a voz do Filho de Deus, ou se aproximassem de Deus, já estariam ressuscitadas, renascidas. Aqui em Efésios, Paulo diz o mesmo: ó, e nos ressuscitou juntamente com ele. Só que Paulo estava vivo. Então aqui a ressurreição aqui é espiritual, é o nascer de novo. Ser uma nova criatura que se aproximou de Deus. Basicamente isso. Então aqui em Apocalipse ele fala assim, ó:
Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Ah, Ronaldo, tá vendo? Mas esses mortos que morreram espiritualmente, tem um até aqui no texto, ó, então eles vão reviver. Pois é, mas aqui no texto grego, Paulo usa duas palavras para dizer morte. A primeira é essa daqui, ó, que é necron, que é morte, ó, necron. Inclusive é de necron que vem o nosso termo em português, necrotério, que é literalmente morte física. Então aqueles mortos que morreram lá nas perseguição de Cristo, alguns não tinham ressuscitado ainda. É isso que o autor do Apocalipse está falando. Só aqueles que foram mártires, né, que foram decapitados pelo testemunho de Cristo. Então esses ressuscitaram primeiro. Agora aqueles outros que ainda iam morrer, esses não reviveram ainda. E aqui nesse outro ponto que ele fala que a pessoa não vai provar da segunda morte, ó, aí é uma morte espiritual, que aí Paulo usa um outro termo, que é thanatos em grego. Aqui, ó, thanatos. Que thanatos é aplicado tanto para a morte física quanto espiritual. Aqui, ó, physical ou spiritual, death, morte. Então o autor do Apocalipse faz justamente essa distinção aqui no grego, porque ele está falando de dois tipos de morte. Primeiro ele fala aqui, ó, aqueles mortos não reviveram até que acabasse tudo, ou seja, os mortos que não morreram espiritualmente. Aí ele fala, essa é a primeira ressurreição, ou seja, os primeiros queriam ressuscitar, os que morreram em Cristo. Depois viriam os outros, também ressuscitariam, porque se aproximaram de Cristo. Lembrando que aqui a primeira ressurreição não é espiritual, aqui no caso. Aqui já é a primeira ressurreição numa ordem cronológica. Primeiro os que morreram em Cristo, depois os outros, tá? Porque a primeira ressurreição é essa aqui, ó, é espiritual. Então é bem complexo, né, esse texto. Aí ele fala, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que seriam os mártires, os que foram decapitados, mortos, etc., porque sobre estes não tem poder a segunda morte, ou seja, a morte espiritual, a não ressurreição. Como no caso, morrendo morrerás. Então aqueles que se afastaram de Deus, morrendo morreriam, não iam ressuscitar. Tá bom? Então eu sei que é um pouco complexo isso daqui, ficou até meio complicado, mas eu espero que tenha dado para entender. Tá? Então só fazendo uma exegese aqui do texto. E para quem interessar possa, eu continuo fazendo lá os vídeos não listados, tá? Que eu falei que esse ano eu ia me focar mais nesse conteúdo. Agora eu estou falando um pouco de juízes, tá? Já fiz 3 vídeos aqui sobre juízes, tá? Então quem quiser interessar, manda um e-mail aí ou um WhatsApp, entre em contato, tá? Que eu já tenho até uma playlist inteira agora só de vídeos, eu estou destrinchando o Velho Testamento. Aí depois vem aquelas pessoas e falam assim, você só fala do Novo Testamento, Renato. Tá aí a prova, tá, pessoal? E é só para quem realmente quer participar, tá bom? Então obrigado aí por terem assistido, paz a todos.